Então, gente, é sempre uma ótima oportunidade de estar aqui. Agradeço muito pelo convite, tá? É muito bom estar aqui. E aí, quando me chamaram para essa palestra, né? Vocês devem ter visto recentemente os avanços, né? Aquela questão de Vênus. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Então, é um tema que sempre está, né? Sempre entra na moda, o que está acontecendo. Eu pensei, bom, nós estamos comemorando então 50 anos do estudo de química, né? 50 anos do estudo de química. Por que não a gente pensar, né, nos próximos 50 anos? E certamente uma área que está crescendo, que nos próximos 50 anos vai mudar muito, é essa área de exploração espacial. Então eu decidi, né, que era um bom momento para a gente abordar um pouco esse tema. E claro, eu vou colocar em vários momentos os princípios, a química envolvida aí no meio, né? Minha ideia é dar uma abordagem bem ampla e geral para que vocês consigam conectar, ver o que está acontecendo e, na verdade, um pouco mais, né? Perceber que isso é realmente uma profissão, né? Que no futuro já existem hoje empresas na área espacial, ciência, pesquisa e tecnologia na área espacial, e que isso realmente é uma profissão, né? Que já existe hoje e cada vez mais existe, né? Então, a ideia, né, quando eu pensei, falei, bom, então Semana da Química, 50 anos e 5 dias da química para o mundo, e por que não, talvez o mundo, né, como dizia o 007, o mundo não é o bastante, por que não, então, do IQ para o universo, né? Então, expandir um pouquinho nossas fronteiras para fora do mundo, acho que a Semana da Química, eu acho que o IQ merece esse enfoque até mais amplo, tá? Então, eu começo com uma frase que é bem famosa, né, que acho que ilustra um pouquinho até da história do nosso Estudo de Química, né? O Estudo de Química teve como berço a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Depois, com o tempo, ele acabou se tornando o Estudo de Química como é hoje, né? E tem essa frase, né, que diz que a Terra ela é o berço da humanidade, né? Mas ninguém pode viver no seu berço para sempre. O que isso significa, né? O que esse cientista queria dizer a respeito disso? Né? Ele queria dizer que talvez seja natural a gente sair da Terra e a gente buscar esse conceito de exploração espacial, explorar outros ambientes, né? Então, assim como foi natural no Instituto de Química crescendo, saindo do seu berço e tomando rumos próprios, né? Uma sede própria, prédios próprios, o impacto regional, o impacto no país inteiro, o impacto internacional, né? É natural que a humanidade, né, tenha esse caminho, né? Então, a pergunta que vem, né, essa busca de ambientes habitáveis, né? Será que ela é uma curiosidade científica ou uma necessidade de sobrevivência? E aí eu coloco uma foto de uma grande de um asteroide, de um cometa, de um meteorito se chocando com a Terra, e isso sempre surge essa pergunta, né? Será que ela é uma necessidade? Em algum momento nós vamos precisar sair da Terra? Seja por uma catástrofe natural, seja por algo que nós mesmos, que a gente causou, né? Então, eu vou comentar um pouquinho de alguns aspectos disso, né? Claro que quando a gente pensa, né, lá nos anos 60, 70, na fundação do Estudo de Química, né, expectativa versus realidade. Esse desenho os Jetsons é dos anos 60, esse filme também, né, final dos anos 60, mostrava o enfoque do futuro. E a gente esperava, então, né, que no ano 2000 a gente tivesse uma imagem futurista, e na verdade hoje nós estamos discutindo o formato da Terra e se vacina funciona ou não, né? A realidade nunca é aquilo que a gente espera, mas a gente tem que ser otimista quando a gente pensa nos próximos 50 anos e pensar aonde a gente pode alcançar, né? Bom, outra pergunta que eu acho interessante a gente colocar, né? No momento em que a gente tem cortes de verbas e discussões sobre cortes de verba, né? Isso está acontecendo bastante, e que o país está sem dinheiro, portanto vamos cortar verba para pesquisa. Eu coloquei esse trecho de um documento, né, que mostra duas partes que é interessante. Nas missões Apollo, lá nos anos 70, né, para cada dólar investido nas missões espaciais, retornavam de 7 a 8 dólares, né, na economia mundial em tecnologia, né? Hoje em dia, então, se você pega esse valor hoje, né,
a estimativa é que cada dólar gasto, né, gera, então, 40 dólares para a economia, em retorno de formação de pessoas, spin-off de indústrias, tecnologias, né? Quando a gente fala de missões espaciais, a primeira coisa que as pessoas pensam, né, falar, uma missão para Marte custa da ordem de $1 bilhão, né? As pessoas pensam que você vai pegar, né, um saco de $1 bilhão, né, muito provavelmente em barras de ouro, que vale muito mais do que dinheiro, segundo o Silvio Santos, né? Então vão pegar as barras de ouro e vão jogar em Marte. E esse dinheiro vai embora. Olha o que gasto de dinheiro. E, na verdade, o que eu quero colocar com isso é que não é gasto de dinheiro, né? É um retorno de investimento, né? É um retorno que, para cada dólar gasto, né, hoje a estimativa é que retorna 40 em benefícios econômicos, né? Para a economia americana, a estimativa é que para cada dólar gasto retorna diretamente entre 4 e 5 dólares, né, só para eles. Então, não é simplesmente em benefício do planeta inteiro, mas para aquele país, né? Então, ou seja, né, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Não é algo que a gente está falando o seguinte, é um gasto, um desperdício de dinheiro. Pelo contrário, investimento em tecnologia espacial significa investimento em pessoas capacitadas, né, em tecnologias, em processos industriais, em novos processos, novos equipamentos, né? Significa uma série de coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos, né, sobre isso, né? Como o avanço tecnológico, na verdade, foi empurrado pelo avanço científico nessa área de busca de vida, né, fora da Terra. Nem estou falando em outras áreas, né? E eu vou dividir, então, essa minha apresentação entre três partes, né? Uma falando onde estamos agora, que é o que eu vou começar agora, né? Para onde vamos, né? E como e o que nós faremos nesse lugar. Então, né? Qual a nossa situação hoje, né? Então, com isso, eu queria colocar um pouquinho dessas características para vocês, né? Quando a gente vê essa área de exploração espacial, você sempre vai ver, então, ciência e tecnologia andando muito juntos. A ciência, né, é limitada pela tecnologia, né? E a tecnologia e a ciência, ela promove novas tecnologias. Então, a tecnologia limita a ciência limita a tecnologia e as duas vão andando juntas, né? Um primeiro exemplo que eu acho bem interessante, né? William Herschel é o pai, né, do que a gente conhece hoje, o que é a astronomia moderna, né? Ele foi só quem definiu, então, o conceito de galáxias, né, que abrigavam estrelas e planetas, existindo outros além da Via Láctea. Fez o primeiro desenho da Via Láctea, mostrando que o Sol não estava no centro. Então, esse aqui é o desenho clássico dele, né? Ele foi extremamente importante, ele revolucionou o conhecimento de Via Láctea que a gente tem hoje, o conhecimento de estrela, o conhecimento do que a astronomia entende hoje. Ele tinha os telescópios mais modernos da época, né? Ele tinha telescópios extremamente modernos, que foram construídos, segundo a história conta aí, né? Que, na verdade, o objetivo dele era buscar vida na Lua, né? Era esse o grande objetivo dele. Não achou, hoje para a gente a Lua não é um ambiente considerado habitável, mas a tecnologia desenvolvida para ele permitiu outros avanços, né? E, junto com isso, permitiu a revolução de um conhecimento. Então, aquela história da ciência não ser um único caminho. Você aponta para uma direção, mas normalmente o conhecimento não te leva só naquela direção, te leva em muitas outras direções, né? Então, esse tema de busca de vida causou grandes avanços na ciência. A outro que eu sempre dou esse exemplo também, né? Que é a história, né, de uma família muito rica, a família Guzman, que é a senhora Guzman, né? A mãe, ela era muito rica, o filho era um entusiasta, né? Em 1900 surge bem forte essa história da comunicação extraterrestre, e ela dá um prêmio de 100 mil francos, né? Oferecido via Academia de Ciências da França, para quem conseguisse estabelecer comunicação extraterrestre, né? Então, e era engraçado, por quê? Porque no prêmio, né, que você lê o texto do prêmio, dizia o seguinte, né? O prêmio excluía Marte, porque Marte era muito óbvio que tinha vida, eles queriam um lugar mais desafiador, né? Então, em 1900, o prêmio falava o seguinte, não, nós não vamos considerar Marte porque Marte é óbvio, nós queremos que vocês estabeleçam comunicação com outros lugares. Bom, esse prêmio não foi dado até 1970 e pouco, quando, se eu não me engano, a equipe da
da Apollo, de exploração espacial, né, acabou levando esse prêmio porque ninguém estabeleceu comunicação, né, e eles eram mais próximos que tinham feito disso. Eu não me lembro se foi a Voyager, alguma dessas missões que foram aquelas que, de fato, chegaram mais próximos disso, né? Por que isso acontece, né? E aí volta essa história da tecnologia e da ciência, né? Se a gente observa as evoluções das observações de Marte, né? Então, lá em 1600, o Christian Huygens, né, um dos astrônomos extremamente importante também, 1888, como se observava, 1960, 1997, 2002, né? É assim que se observava. Então, era um astrônomo no seu caderninho fazendo um desenho, né? Depois uma visão telescópica, né? De 2002, a gente já tinha algumas fotos um pouquinho melhores. E agora, em 2014, quando a Mars Science Laboratory, né, chega em Marte, ela tira essa foto, né, que era isso aqui. Né? Isso aqui é um furo de 1,6 centímetros de diâmetro na superfície marciana. Ou seja, você sai, né, em 200 anos, vai, de um desenho num caderno de um astrônomo com a interpretação do que ele olhava, para a capacidade de registrar fotos daquele planeta, para a capacidade hoje de registrar fotos de alta qualidade da superfície do planeta, de registrar espectros, né? O que a gente sabe? O que difere, então? O que muda do nosso conhecimento em relação àquele prêmio Guzman, né? A gente sai de uma especulação e vai para uma experimentação, observação. A gente tem a capacidade, então, agora, de experimentar, de observar. Nós temos umas sondas lá fazendo experimentos, né? É essa a mudança que a gente tem. Então, o avanço científico, né, leva à criação de novas tecnologias, o avanço tecnológico leva à criação de novas descobertas científicas, né? Nesse caso, claro, sempre tem um meme, né? E esse meme aqui exatamente fala, a gente consegue tirar uma foto na superfície de Marte em alta resolução, mas quando você tem um ladrão, a câmera do banco sempre sai muito ruim, a imagem quadriculada, você não reconhece a pessoa, né? Mas a ideia é, você tem câmeras hoje de qualidade muito grande, né? A gente tem, né, outros exemplos. Um desses exemplos que eu sempre dou também, que é o seguinte, né? O equipamento de difração de raio-x feito para ir para Marte, um equipamento pequeno, que né, muito portátil, muito robusto, depois foi aplicado, foi usado para fazer o quê? Para ser colocado em aeroportos, para detecção de explosivos, de algumas drogas. Ou seja, surge esse equipamento no primeiro momento, né? Simplesmente porque você precisava um equipamento pequeno e eficiente para Marte, depois você percebe que esse equipamento podia ser útil para cá também, né? Então, é aquela história do avanço tecnológico. Bom, então, essa área que eu atuo, né, que eu estou começando a falar um pouco dela, é a área de busca de vida fora da Terra, de entendimento das suas conexões, né, sobre o planeta, né? E então ela visa estudar, né, recebe esse nome astrobiologia, né? Apesar do nome, envolve muita química, muita física, muita ciências ambientais, planetárias, né, geologia e por aí vai, né? E que é uma ciência então que tenta entender a vida em seu contexto amplo, nas suas múltiplas conexões com o sistema planetário e fora dele. Englobando o quê? A sua origem, né? Então um ovo representando a sua origem, a sua evolução e principalmente, né, a coevolução vida-planeta, planeta alterando vida, vida alterando planeta, né? A distribuição, então como que ela se distribui no nosso planeta ou como ela se distribui no nosso universo, né? E o futuro, né? Futuro, para onde vai isso? Para onde vai, seja aqui na Terra, para onde vai o nosso planeta, ou seja, para onde vai pensando, né, no universo, para onde a vida tende a caminhar, se ela tende a se expandir e por aí vai, né? Então, é só essas perguntas que, na verdade, não é só, né? É muita coisa. Bom, então vamos começar um pouquinho, né? Eu sempre conto rapidamente a história do nosso planeta para contextualizar exatamente onde nós estamos hoje, né? Surgimos lá do início da formação planetária, uma poeira, né, espacial que forma um disco de acreção, se junta, né? Começamos a ter o nosso planeta, começamos a ter a Terra, né? A Terra, ela sofre um processo de resfriamento, né, de uma grande bola incandescente para um processo de resfriamento, começa a formação de minerais, formação da crosta, e
começa em determinado momento aí uma química pré-biótica, um aumento de complexidade química, né? Quando a gente fala muito de complexidade química, nós estamos falando átomos se juntando, virando moléculas, moléculas se juntando, formando moléculas maiores, formando macromoléculas, formando estruturas supramoleculares, né? Até formar esse fenômeno emergente que a gente chama que é a vida, né? O que é o fenômeno? O que é esse fenômeno da vida, né? Ele é um fenômeno que a soma das partes é diferente do todo, né? A vida não é simplesmente um monte de aminoácido, um monte de proteína, um monte de lipídio, né? O conjunto é diferente do que simplesmente aquelas partes. E essa é a grande questão, a grande dificuldade da gente entender como que isso surge. Mas a gente entende várias etapas desse processo de aumento de complexidade, né? E estão entendendo cada vez mais o nosso planeta. Forma atmosfera, forma oceanos, né? Teve o processo de formação dos continentes, tectonismo, uma série de ciclos, né? Então, ciclos de carbono, ciclo do silicato, né? O ciclo silicato é extremamente importante para a manutenção do clima a longos períodos, né? O material é reciclado por vulcanismo. Nós temos, né, uma série de processos que são puramente abióticos, né? Mas a gente sabe no nosso planeta que não são puramente processos abióticos que estão acontecendo, né? A gente sabe que começa então esse processo de aumento de complexidade, que em determinado momento, né, junto com a astroquímica, eu coloco aqui porque nós temos moléculas vindo de fora da Terra, formam então essas moléculas fundamentais para a vida, né? Surge a vida, né? Então, a origem da vida e catálise por minerais, auto-organização, né? Emerge esse conceito de vida, nesse processo emergente. Vida, então, e ambiente. Aquele processo de evolução que eu falei, de coevolução vida-ambiente. Vida altera ambiente, ambiente altera a vida, né? Esse é um processo extremamente importante para a gente entender o quê? Tudo que eu vou falar na palestra de hoje, né? Por quê? Porque nós somos vida e nós vivemos em um ambiente. Se eu quero explorar Marte, se eu quero tornar Marte habitável para nós, né? Quero chegar lá em Marte, tornar Marte um planeta parecido com a Terra. Eu preciso entender quais são as condições do ambiente que eu preciso para a nossa vida, né? Se eu quero viver numa nave espacial e fazer uma viagem de longa duração, 3, 4 anos, a gente precisa entender como que a gente reage, né? O que os astronautas fazem na estação espacial? Eles entendem, né? Você tem descalcificação de osso porque a gravidade é baixa, então você tem uma série de limitações. Você tem uma dose de radiação acima da dose que é dada aqui na Terra, portanto, né, você pode começar a ter processos de quebra do DNA, de mutação, câncer e assim por diante, né? Qualquer ambiente, nós estamos estudando aqui a Terra agora, estou falando da Terra, mas isso vale para absolutamente qualquer ambiente que eu tiver, né, falando, essa interação vida-ambiente, tá? E isso leva, então, então, para eu entender isso, né, isso me leva a pensar o seguinte: eu tenho que entender todos os ciclos, né, ou entender o mais complexo possível, o ciclo biológico interagindo com o geológico, com o hidrológico, com o atmosférico e com o ambiente astrofísico, né, para a gente entender como que a vida consegue sobreviver numa condição como essa, né? O exemplo mais clássico que eu sempre dou, né, é a fotossíntese. Então, a fotossíntese muda o planeta, né? Surgem os fotossintetizantes, oxigenam a atmosfera, mudam esse planeta, né? O planeta responde, né? Agora o planeta óxido, ele responde, muda a vida, quer dizer, morre aqueles organismos anaeróbicos, né? E continua o ciclo de evolução. Isso, né, da oxigenação alterou a geosfera, então alterou todos os ciclos, as rochas do planeta que eram reduzidas, ficaram oxidadas, alterou os mares, né, oceanos, por quê? Você tinha muito ferro solúvel, ferro 2, por exemplo, né? Você tinha muito material solúvel que precipitou agora numa atmosfera óxida, né? Ferro 3, extremamente pouco abundante em oceano, perto do que se entende do oceano primitivo com ferro 2 antes de ter oxigênio. Porque você precipitou óxidos, hidróxidos, carbonatos, né? Oxidou sulfetos, asulfatos, uma série de reações que aconteceu. E, por fim, muda a atmosfera, né? Por fim, esse oxigênio todo se acumula na atmosfera, que passa até agora, então, uma atmosfera, né, óxida, 20 e tantos % de oxigênio. Esse é um exemplo de como a vida alterou nosso planeta numa escala global. Bom, então, tá bom, né? Essa interação vida-ambiente existem
de várias formas, existe uma série de interações, né, que levam à evolução e diversificação, né? E aí a gente pensa, né, qual é esse futuro? Não é o futuro da vida no nosso planeta. O nosso planeta, então, em alguns bilhões de anos, o Sol vai aumentar, nosso planeta vai esquentar, nosso planeta pode entrar em outra era geológica, numa era glacial, pode diversas coisas acontecerem, né? Inclusive a gente mesmo estragar o planeta com o aquecimento global, destruição de camada de ozônio, com as mudanças antrópicas, né? Então, desde processos naturais até processos antrópicos, pode alterar, e agora a gente tem se perguntado muito qual é o futuro da vida, num curto, num médio e num longo prazo. Bom, a pergunta que a gente faz, então, né? Outros planetas, outras luas, qual é o ambiente que eles estão? Eles podem ou não ter sofrido esse processo, né? E uma pergunta que a gente faz, então, pode existir vida extraterrestre, né? Para entender isso, né? Qual é o único modelo de vida que nós temos? A vida aqui do nosso planeta, né? Então, a gente precisa, né, conectar o conhecimento. A gente precisa conectar o conhecimento do que a gente entende, né, do que a gente conhece como vida, que é a vida aqui na Terra, do processo que a gente entende como química pré-biótica, como origem da vida, que é o que tem aqui na Terra, com ambientes extraterrestres. A astrobiologia, como ciência, ela tem, então, duas grandes propostas. Uma, estudar a vida no nosso planeta, como a gente conhece. Duas, estudar ambientes possivelmente habitáveis, né? Possivelmente habitáveis significa assim, capazes de que sejam capazes de abrigar vida, né? De habitáveis para habitados há uma diferença muito grande. Nós estamos falando de habitáveis, né? De possíveis de conhecer vida. Então, com isso a gente começa a entender os outros ambientes, né? E é isso que historicamente aconteceu, né? A nossa curiosidade científica pela busca de vida fora da Terra nos levou a procurar conhecer outros ambientes. Conhecendo outros ambientes, entendendo melhor a vida na Terra, a gente começa a cogitar a possibilidade de, em algum momento, né, ter missões de longa duração, fazer, eventualmente, por exemplo, né, uma colônia em Marte, como nos filmes, né? E, eventualmente, colonizar, né, o sistema solar. Como diz aquela frase, né? Terra é o berço da humanidade, mas a gente não deve ficar no nosso berço, né? Então, nessa perspectiva, a humanidade está saindo de engatinhar, saindo do berço, começando a engatinhar agora, né? Estamos nessa fase de engatinhar. Em algum momento devemos começar a andar e daqui a pouco a gente sai correndo. Ou seja, a gente deve, em pouco tempo, começar a conquistar esse espaço, né? É isso que a gente tem hoje. Então, colocando essa perspectiva, né, de onde estamos, eu queria, né, colocar para onde vamos, né? Para onde vamos é um pouco do que a gente pode falar, né, que é o seguinte, né? Eu acho que eu selecionei aqui algumas das perguntas talvez mais importantes que surgiram. O que encontramos em Vênus, né, que é uma descoberta recente, o que temos procurado em Marte há bastante tempo, e além deles, que outros lugares que interessam, né? Então eu separei essas três porque eu acho que são coisas que chamam bastante atenção. Bom, vamos lá. Vênus era um planeta até tão negligenciado, né? Vênus, planeta próximo da Terra, né? O que acontece, né? Zona de habitabilidade é aquele conceito, né, em que a zona é necessária para ter água líquida. Se você está muito perto de uma estrela, ela é muito quente, não tem água líquida. Se você está muito longe da estrela, aquele planeta é muito frio, não tem água líquida, tem água sólida, né? Então, hoje, a zona de habitabilidade do sistema solar está em cima da Terra, né? Vênus já esteve nas zonas de habitabilidade. O nosso Sol tende a crescer e esquentar. Vênus já foi um ambiente bastante ameno. Quer dizer que pode até não ter vida hoje, mas pode ser que tenha tido vida no passado. Ou pode ter tido vida no passado quando ele era mais ameno e hoje sobrou alguns organismos vivos. Sobrou como, né? Vênus é o exemplo clássico do efeito estufa, né? Então, cresce, evapora essa água, né, com ácido sulfúrico, né, que tem na atmosfera de Vênus, forma uma camada de nuvem, né, muito grossa, que causa um efeito estufa muito grande. A superfície de Vênus é extremamente quente, por volta de 300 graus, né? Então, hoje a gente não acredita ser possível vida na superfície de Vênus. Mas a região das nuvens é uma região mais amena. Pode ter algumas regiões com 30 graus,
até algumas regiões com 100 e poucos graus, né? Então, nós temos uma região com temperaturas amenas. Claro que não é uma região amena, né? Uma atmosfera de ácido sulfúrico extremamente de uma concentração muito alta. Bom, qual é a pergunta básica que a biologia se faz comparando com a biologia aqui da Terra, né? Vocês vão entender o que eu estou falando, né? Existe vida sem substrato, né? Na química, muitas vezes vocês estão acostumados a ver um substrato, né? Sólido, né? Num catalisador, reações ocorrendo em fase interface com sólido, né? O fato é que a vida aqui na Terra ocorre na superfície do planeta, em água, né? Mas na superfície. Ocorre na atmosfera um pouco, mas ela depende muito da vida aqui na superfície, né? Na crosta. Ou seja, você consegue pegar um balão aqui a 30 km de altitude, por exemplo, 20 km, e encontrar organismos vivos. Consegue, né? Se a gente solta um experimento de balão, a gente encontra os organismos vivos. A pergunta é, esses organismos, eles podem viver só lá em cima, sem a superfície, ou eles dependem dos ciclos, né? Quer dizer, eles são levantados da superfície pelo vento e são jogados de volta, né? É isso que a gente acredita que acontece. Em Vênus, você não pode depender da superfície porque você tem uma superfície com 350 graus, né? Então, a nossa pergunta é o seguinte: pode existir vida independente da superfície só nas nuvens? Né? Aqui na Terra a gente não sabe isso, né? A gente nunca identificou isso. A gente identifica sempre esses ventos, né? O ar circulando nessas correntes, levando a vida e trazendo de volta. A pergunta em Vênus, né, seria essa. Então, lá nos anos 70, teve uma proposta que o Carl Sagan fez. Né? O Sagan propôs que se tivessem vidas, né, vida em Vênus, seriam uma espécie de, como se fossem umas bolhas assim, né, de ar, como se fosse um polvo, assim, uma lula, né, que tem, não, que teria uma bolsa de ar dentro, né, alguma coisa que flutuasse, né, e que ficasse na atmosfera. Ele fez isso baseado nas contas de pressão, temperatura, o que poderia fazer para flutuar, mas a ideia dele teria que ser algo como se fosse uma bolha de ar flutuando, né? Mas era só hipotético, né? Não era nada teórico. Recentemente, nesse ano, um grupo de pesquisadores, né? Então, fizeram o seguinte, né? Eles olharam para a nuvem de Vênus, então eles usaram, né, uma técnica de pegar as emissões de rádio, né, do planeta, das ondas de rádio, e eles conseguiram medir aqui da Terra. Com a radioastronomia, então, eles conseguiram estudar a composição gasosa dessa atmosfera. E acharam um elemento bastante interessante, né? Foi detectado, então, esse carinha em Marte, né? O que a fosfina significa de forma geral? Depende muito. É um achado, sempre que você vê esse composto, ele é um achado, né, interessante para a vida? Não. Né? Júpiter, por exemplo, tem uma quantidade muito grande de fosfina. Por quê? Tem hidrogênio demais em Júpiter, né? Tem muito H2. Então, você forma de formas abióticas. Aqui na Terra, dificilmente você forma por rotas abióticas, né? A gente não conhece, praticamente não conhece rotas abióticas, né, que se formam isso. A gente conhece o quê? Micro-organismos anaeróbicos, né? Lembra que você tem um fósforo reduzido, então você normalmente pega uma fonte de fósforo oxidado e esse organismo ele vai reduzir o fósforo. Isso ocorre em ambientes anaeróbicos, sem o oxigênio presente para isso. E mais, esse composto ele é um reativo, ele não dura muito tempo na atmosfera, ele se degrada. Aqui na Terra, ele é um dos responsáveis pelo aquele fenômeno de cemitérios, né, que você vê o fogo-fato, né? Que pegava fogo e parecia seguir as pessoas, né, que deu origem a lendas, mitos, o boitatá, vem daí, né? O fogo-fato, entre outros componentes, é a fosfina, né, que acontece durante o processo de decomposição, né, no ambiente anaeróbico. Então, aqui na Terra, ela é muito atribuída à vida. Em Júpiter, não, né? Em Júpiter, ela é atribuída a processos não biológicos. O que esses autores viram, né, eles estudaram uma série de processos e falaram assim, como que, né, vamos olhar os processos abióticos, que não vêm de organismos vivos, né? E aí a gente
eles olharam e falaram o seguinte: estudamos 70 ciclos atmosféricos e geoquímicos, né, diferentes, né? Olhando a química atmosférica e a geoquímica desse planeta, não conseguimos explicar nenhuma forma abiótica. Portanto, né, pode ser um indicativo de um processo biótico, de um processo biológico, né? Então, o que é um processo abiótico, né? Atmosfera, chuva, né? Lago, não é o sol, radiação solar, fotoquímica, que não é um processo abiótico, né? Vida. Como eles não conseguiram explicar por nenhum processo abiótico, eles falam assim, então pode ser um indicativo de vida. Isso requer uma grande cautela, gente, né? Porque aquele planeta não é igual ao nosso, pode ser que a gente não esteja conhecendo tudo. Temos que analisar com mais calma. Não dá para dizer com certeza que a fosfina é vida, né? Mas ela é uma potencial bioassinatura, assinatura de organismos vivos, né? Que precisa ser comprovado, né? Bom, então isso é o que nós temos em Vênus até hoje, né? É o que aconteceu, é o que nós vimos em Vênus. O que nós vimos em Marte, né? Marte é sempre o xodó, é sempre o que está, né, na moda. Primeiro, porque ele é perto da Terra, né? É fácil de estudar. Segundo, porque dentre os mais perto da Terra, Marte e Vênus, né? Marte é aquele com maior potencial. Talvez esses trabalhos agora de 2020 mudem um pouco o foco e voltem um pouco para Vênus, mas certamente Marte era o que tinha maior potencial, né? Planeta próximo à Terra, fácil de mandar missões. Presença de água, né? Água é vida, gente. Não só aqui na Terra, mas a nossa perspectiva fora da Terra é água é vida, né? As reações químicas ocorrem em ambiente aquoso, né? Então, possivelmente ciclos de água ativa, né? Água que está sólida, fica líquida, fica sólida de novo, né? Superfície muito oxidante, então, improvável de ter vida, mas subsolo protegido, né? Onde poderia haver água. Então, talvez não na superfície de Marte, mas abaixo da superfície, né, poderia ter vida. Bom, o que a gente procura, né? E aí foi uma coisa que eu comentei lá de Vênus, mas eu volto agora, né? A fosfina em Vênus, ela reage. Para você achar uma quantidade razoável de fosfina, não pode ter simplesmente produzido em algum momento. Tem que ter uma fonte contínua, né? Quando a gente procura gases em atmosfera e tenta relacionar com vida, a gente procura o quê? Desequilíbrios químicos. O que significa isso, né? Significa quando está variando, né? Se você está de alguma forma variando, você está vendo reações que variam, você está vendo alguma coisa, né, que simplesmente você não pode explicar por um sistema no equilíbrio que produz e ponto, né? Uma das coisas que a gente nota aqui no nosso planeta, né, a produção de oxigênio e de CO2 dia e noite, ela é diferente, né? De dia você tem os fotossintetizantes, à noite estão respirando, então produz mais CO2 de noite, mais oxigênio de dia. A produção anual, né, de acordo com as estações do ano, mudam também. Como que a gente pode identificar se essa fosfina eventualmente seria vida, por exemplo, né? E como que a gente pode olhar se o metano, né, que em Marte a gente olha muito para o metano, né? Por causa também dos organismos que produzem metano, né? Como que a gente poderia olhar e descobrir, entender se isso é vida, né? Por variações, né? Dia e noite, anual, né? Inverno, verão, né? As temperaturas variam, a luminosidade varia. Então, se a gente consegue acompanhar e ver desequilíbrios, ver variações, a gente consegue, então, entender quais são esses processos. Um processo geoquímico, a princípio, não deveria depender de dia ou noite tanto, né? Ou de sazonalidade. Pode depender um pouquinho, mas menos. Então, essas são algumas dicas para a gente, né? Então, Marte, né? A grande questão em Marte é esse metano, né? Que a gente não sabe. Aqui na Terra, o metano é um gás extremamente importante de efeito estufa, né? Liberado por micro-organismos. E lá em Marte, a gente não sabe exatamente a origem desse metano. Se é só fotoquímica ou se tem outra origem, né? Bom, então, esses são os nossos xodós, mas tem novos xodós que surgiram nos últimos anos, né? Que são as luas geladas de Júpiter e Saturno, né? Então, Europa, Encélado, Titã, por exemplo, né? Que são, então, luas interessantes, porque Europa, Encélado, tem água líquida. Água líquida mantida por força de maré, força gravitacional de um planeta gigante gasoso que
causa uma força de atrito, esquenta o planeta de dentro para fora, né? A Lua de dentro para fora. Então você tem uma Lua com uma camada de gelo muito grande, né? Mas no final, uma força gravitacional baixa. Se você tem um oceano com alta profundidade, então oceanos de 10 quilômetros, né? A pressão lá embaixo seria muito grande. Só que como a gravidade dessa Lua é baixa, a pressão, na verdade, não é tão baixa, não é tão alta. Então, eles estimam que os oceanos, né, de Europa, Encélado, eles têm mais ou menos a mesma pressão que os nossos oceanos. Ou seja, um peixe nosso, se colocasse lá, ele não ia ser esmagado por uma pressão muito grande, né? Isso é bastante interessante. Além disso, você tem o quê? Calor, matéria orgânica, água, né? Ciclos geotérmicos. Poxa, que interessante. Isso é o que a gente conhece aqui no nosso planeta, né? Isso é uma das coisas que a gente acredita que torna um planeta habitável, né? Uma lua habitável. Então, a Europa, hoje é um dos ambientes mais propícios ao sistema solar. Encélado, né? Encélado tem essa característica que tem uma espécie de um vulcão gelado, um geyser, um geyser que expele a água para fora, né? Então, a gente sabe que são ambientes geologicamente ativos, né? E podem ser extremamente interessantes. Já esse carinha aqui, né? Titã não é igual, ele é bem diferente. Titã é composto por hidrocarbonetos, né? Atmosfera, ciclos hídricos de metano, etano, né? Marca semelhante a rio, mas bastante matéria orgânica. Totalmente diferente do que a gente conhece, mas bastante matéria orgânica. Para nós, da exploração espacial, certamente não é um bom alvo. Europa pode ser que seja em algum momento, né? Marte, com certeza, né? Mas Titã, para uma vida talvez diferente da nossa, seja um ambiente que seja interessante, né? Essas aqui são algumas fotos da Cassini Huygens, que tirou a superfície da Lua para entender exatamente esses ciclos hídricos. Bom, e por último, né, é o que a gente chama dos exoplanetas, aqueles planetas muito distantes fora da nossa zona, de onde a gente consegue chegar hoje, fora do nosso sistema solar. Você tem planetas gasosos, planetas rochosos, você tem planetas que estão em zona de habitabilidade, você tem planetas tipo Terra, você tem planetas em estrelas parecidas com o nosso Sol, né? Fotossíntese, por exemplo, funciona no nosso Sol. Funciona a fotossíntese numa estrela que emite no ultravioleta, ou no infravermelho, ou no raio-x? Não sabemos, né? Então, estrelas parecidas com a nossa, que poderia sustentar formas de vida semelhante à nossa, seria muito interessante, né? Então, como que a gente consegue, quanto que a gente consegue estudar desses ambientes? Depende da nossa tecnologia, né? Então, essa aqui é a Terra, e esse é um planetinha que surgiu há um pouco tempo atrás, na TV, descobriram, né, no noticiário, o Gliese 51G, é um planeta tipo Terra, muito parecido com a Terra, né? Que poderia, inclusive, ser um planeta para abrigar a vida. Não estou dizendo que na nossa exploração espacial, nossos primeiros alvos vão ser exoplanetas, né? Quais vão ser os nossos alvos? Vai depender da nossa tecnologia. No primeiro momento vai ser a nossa vizinhança. É o natural, né? A gente gosta de entender Júpiter e Saturno. É importante que a gente entenda muito, né? Marte e Vênus, eles estão na nossa vizinhança, né? Principalmente Marte, se a gente tiver que fugir daqui para longe do Sol, é o nosso melhor alvo, né? No futuro, talvez seja interessante a gente explorar a Europa. Talvez seja interessante a gente explorar recursos minerais, minérios de meteoritos, cometas, asteroides, por aí, né? E talvez num futuro mais distante a gente fazer bases, né, que vão viajar de um planeta para outro e, eventualmente, nós vamos ter tecnologia tipo os exoplanetas. Por enquanto, nossa vizinhança é a melhor solução, porque é o que tem de mais perto, né? Então, com isso eu coloco quais são os objetivos da exploração espacial, né? Então, essa frase, né, 50 anos depois, né, de que ela foi criada, o objetivo, então, é chegar, né, é fazer com que as pessoas tenham, que elas consigam, então, chegar e operar, trabalhar, né, e conseguir viver, né, além do único ambiente que a gente sabe viver, que é a nossa Terra, né, por longos períodos, né, de formas que você consiga manutenção, né? Então,
sustentabilidade nessa exploração espacial e nessa vida fora da Terra. Quer dizer, esse seria, então, o objetivo a gente olhar, né? E aí nós vamos ter que usar toda a ciência que a gente tem para começar a pensar nisso, né? Então, nós conhecemos nossos vizinhos, nós conhecemos o ambiente espacial, nós conhecemos a Terra, nós conhecemos o que a gente precisa da Terra, mas nós conhecemos o suficiente, né? Essa é uma boa pergunta, né? Então, agora eu entro na parte 3, né? Na última parte, para a gente falar o seguinte, né? O que a gente vai fazer e como que nós vamos fazer essa exploração? E aí eu já coloco, né, 3 perguntas, né? Quais as limitações que a tecnologia nos impõe hoje, né? Quais são as barreiras, as principais barreiras de investir? Quais são as discussões éticas envolvidas nisso? E eu vou colocar como primeiro exemplo, vou pular isso aqui e vou colocar esse caso aqui. Fizeram um experimento de 91 a 93, né, de criar uma biosfera artificial, né? O que eles projetam, então? Biosfera 2. Montaram uma grande cúpula, né? Montaram uma grande cúpula em que 8 pessoas ficaram trancadas lá dentro por eu não me lembro se era 1 ano ou 1 ano e meio, né? Mas era quando vocês queiram, mas era isso. Era entre 1 ano e 1 ano e meio, né? Sem troca de gás, sem troca de nutrientes, sem troca de nada com o ambiente externo. Então, as pessoas estavam isoladas. Para que isso, né? Porque a ideia era, numa missão espacial, a gente está isolado, né? Você tem que ser capaz de produzir o oxigênio que você vai respirar, e se você respirou e produziu CO2, de sequestrar esse CO2, de manter esse ciclo. Você tem que ser capaz de pegar uma planta que você plantou, fazer a compostagem dela e os nutrientes dela serem reaproveitados, né? Então, é um mini planeta, né? Que é o que nós teríamos que fazer numa exploração espacial. E a pergunta era, sabemos fazer isso? E a resposta foi um grande não, né? Não conseguimos. Um planeta, né, um sistema muito grande como a Terra, ele tampona essas mudanças. Ele é um grande tampão de mudanças, né? Usando uma linguagem de química. Mas ele segura várias dessas mudanças. Por isso que hoje nós estamos discutindo aquecimento global, né, perguntando assim, até quando você consegue produzir mais CO2 e o planeta vai aguentar? Em determinado momento, esse planeta vai sofrer um processo de feedbacks, de retroalimentação positiva, que vai entrar num looping. Por exemplo, né, se acidifica o oceano, você dissolve o carbonato que está presente em rochas, em conchas, você tem um estoque de carbonato gigantesco no oceano. Se você acidifica muito esse oceano, você libera mais CO2. Se você libera mais CO2, aumenta o seu efeito estufa, você aquece mais, né, esse planeta. Se você aquece mais, você desloca esse equilíbrio para liberar mais CO2, por exemplo, nos oceanos, fica menos CO2 retido. Se libera mais CO2, você aumenta o efeito estufa, né? Até quando a gente consegue ficar mudando isso? O nosso planeta, ele aguenta muito. Nós estamos brincando, desde a Revolução Industrial, nós estamos brincando com ele, né? E ele está aguentando. Agora, um sistema pequeno não aguenta tanto, né? Um sistema de uma nave espacial, e aí que eu queria chegar, a gente pensar na química disso tudo, conhecer o nosso planeta, né? Qual é a química que está acontecendo aí dentro, né? É a mesma do planeta, só que numa microescala, em que é extremamente complicado, né? É extremamente difícil a gente entender. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que trocar ar com o ambiente externo. Faltou oxigênio. Eles não foram capazes aí de produzir todo o oxigênio e de sequestrar todo o CO2, né? Então, a gente não conseguiu reproduzir uma mini terra. Isso é muito difícil, né? Talvez vocês consigam, já tenham visto aquele sisteminha que tem uma plantinha, que você faz um terráriozinho fechado, né, numa escala pequenininha. Talvez aí a gente consiga, mas numa escala desse tamanho que a gente precisa para uma viagem, não conseguimos. E além disso, eu coloquei as discussões éticas, né, porque veio as histórias, são seres humanos, né? As pessoas, primeiro, elas não queriam só comer, elas queriam comer coisas que elas estavam acostumadas e que elas gostavam. Uma das coisas que o pessoal reporta do Biosfera é que eles aprenderam a plantar batata para fazer vodka, porque eles queriam bebida alcoólica, né? Outra coisa foi as relações interpessoais. Eles começaram a brigar entre eles, o experimento acabou antes da hora, que se separaram em casaizinhos, né? E que não se falavam com os outros,
e no final das contas, eles decidiram, né, não continuar o experimento, independente da parte científica, pela parte de relações interpessoais. Outra coisa ética, né, que é interessante a gente conversar, é ético eu fazer a terraformação de Marte? Jogo cianobactéria lá para produzir CO2. Jogo micro-organismos lá para produzir, a partir do carbono inorgânico, solo, carbono orgânico. Transformo Marte no meu quintal. Eu vou jogando agora vida lá para eles terem que... para esses organismos ficarem ao longo dos próximos centenas, milhares de anos, transformando em Marte um ambiente mais agradável para a gente. Para quando a gente acabar de ferrar tudo aqui do planeta, a gente mudar para lá, né? É ético isso, né? Alguns de vocês vão falar, tranquilo, não está acontecendo nada lá. Outros de vocês certamente vão falar, não, que absurdo, né? Vamos cuidar do nosso planeta. Hoje, nosso planeta é o único que a gente tem. Nada impede da gente colonizar os outros, a responsabilidade sobre o nosso deveria se manter, né? Mas surge uma série de discussões éticas, né? De relações interpessoais, do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, de até quando a gente está procurando vida em Marte. Nós vamos levar a vida para lá. Quando a gente levar uma vida nossa para lá, a gente tem que parar de procurar uma vida de lá. Porque se a gente achar, a gente não vai saber se era uma que tinha ou uma que a gente levou, né? Então, a gente não consegue mais procurar. Então, em algum momento, a gente vai decidir, falar, não conseguimos mais achar vida em Marte, vamos determinar que o planeta está morto e vamos levar a nossa vida para lá, né? Talvez, em algum momento, tenha essa discussão e a humanidade tem que estar pronta para essa discussão, né? Voltando um pouquinho, então, né? Essa missão Artemis, né, que tá rolando, a ideia é que é usar a Lua para preparar para Marte, né? A gente está se preparando, então, para colonizar outros ambientes. A gente está se preparando para conseguir fazer isso. Vocês vão ver, né? A humanidade vai ver nos próximos 50 anos missões tripuladas, missões com retorno de amostra e possivelmente o começo de uma missão de realmente ficar bastante tempo, de começar a morar lá no planeta, né? E aí a gente tem, né, quando a gente pensa em Marte, né, 3 fases, né? A fase que é dependente daqui da Terra, então, que você está controlando aqui da Terra, que você está observando, né? A parte, então, que você está fazendo uma espécie de um teste de conceito, uma prova de conceito, que é a Lua, que é exatamente aquilo que o Artemis está fazendo, está usando a Lua como uma prova de conceito para Marte, de todo o processo que a gente precisa de colonização para chegar em Marte. E a terceira etapa, que seria independente da Terra, que é onde a gente quer chegar. A gente quer chegar lá em Marte, produzir a nossa própria batata, né? Fazer o adubo com o nosso cocô, igual o filme Perdido em Marte, né, fazia, produzir oxigênio, produzir combustível, né? E assim por diante. Então, é isso que nós vamos ter que fazer, e é isso que todas as ciências e que a química vai ter que nos ajudar. Bom, aí tem um probleminha que eu vou colocar já para vocês, a gente volta disso mais para frente, né? Nós estamos falando do seguinte, né? Hoje, a limitação tecnológica, considerando que nós estamos num planeta que tem uma gravidade, que nós temos que lançar um foguete que sai da gravidade, ou seja, que faz uma força muito grande e sai da gravidade. Mais peso é mais custo. Uma lata de Coca-Cola mandada para Marte custa algo da ordem de $1 milhão, né? É essa a ordem de grandeza que nós estamos falando. Cada quilo a mais para Marte, né? A gente está falando da ordem de alguns milhões a mais, né? Por quê? Porque nós temos que pegar, nós temos que isso gasto de combustível, da estrutura do foguete. Ou seja, nós temos 2 formas que a gente pode fazer, né? 2 formas que a gente pode fazer. Forma número 1, né? Baratear esse processo, tornar esse processo com custo mais baixo. Como? Melhorando a nossa tecnologia, né? Forma número 2 que a gente tem de fazer isso. Miniaturizar os nossos processos, miniaturizar os nossos equipamentos de medida, miniaturizar todos os processos, né? Quando a gente discute hoje uma bateria, né, de longa duração com pouco tempo, né, que ela dura e ela é muito pequena, quando a gente discute hoje miniaturização de equipamentos de medidas, miniaturização de equipamentos médicos, miniaturização, né, de várias coisas. Quando a gente discute impressora 3D capaz de imprimir, né, a partir de recursos do ambiente, né,
imprimir ferramentas, né? Nós estamos se preparando para esse processo de a gente chegar num ambiente e falar o seguinte: nós vamos levar o mínimo possível da Terra e vamos extrair o máximo possível de lá. Nesse processo, né, micro-organismos, a biotecnologia, né, e a química está muito forte por trás disso, né, mas a biotecnologia ela é muito presente. Por quê? Eu levo um pouquinho de micro-organismo e eu posso crescer ele lá. Eu não preciso levar uma massa enorme, né? Eu posso crescer ele lá. Quando eu cresço ele lá, eu tenho, né, uma disponibilidade para, por exemplo, fazer o quê? Né? Então, esse aqui é um artigo que ele está propondo a biogeoquímica, né, na exploração espacial, falando, então, né, todas as formas que a gente poderia ter, né, de um reatorzinho, de que a gente poderia, então, ciclos, né, de interação com o mineral, de controle de atmosfera. Então, uma proposta, né, que se tem é uma atmosfera, um reator, né, você conseguir produzir eletricidade por células combustíveis promovidas por micro-organismos, né, conseguir, com o mínimo de coisa aqui, né, produzir biomassa, né, do solo. Então, pega um carbono inorgânico do solo carbonático, por exemplo, e começa a produzir carbono orgânico para construir um substrato. Não levar quilos e quilos de solo que a gente tem aqui na Terra, né? Então, a química está propiciando isso para a gente, ao mesmo tempo que está propiciando miniaturização de equipamentos de medida. Quais são os equipamentos que estão nos rovers de Marte hoje? Nós temos fluorescência de raio-x, nós temos equipamentos, já foi equipamento de massas de cromatografia, já foi equipamento de UV-Vis, microscópios, eletroforese capilar, está previsto para aí, espectrômetro Raman, né? Várias dessas técnicas, então, estão sendo usadas na exploração espacial e estão sendo previstas para a gente entender, para a gente estudar e para a gente conseguir retirar o máximo possível desses ambientes numa colonização, né? Então, é esse ponto que eu queria chegar para vocês e vocês vissem o seguinte: a indústria de biotecnologia aplicada à exploração espacial vai explodir, e aí precisamos de um campo para químico enorme, né, de entender os processos dos organismos que tem aqui na Terra, que fazem tudo isso de uma forma muito barata, né? Como a limitação que a gente tem lá é peso e você não tem uma fonte energética tão boa. Eles fazem isso com alguns ATPs, né? Eles fazem esse processo, né? Então, conseguir, então, entender todos esses ciclos e aproveitar esses micro-organismos, aproveitar para fixação de carbono, para biomassa, para biocombustível em outros ambientes, né? Por exemplo, conseguir entender se esses ciclos funcionam em baixa gravidade, por exemplo, né? Em outros ambientes. E agora a gente pode pensar, né, entendendo um pouquinho de biocombustível na Terra, de pensar em biocombustível em Marte. Ou a gente vai esperar que tenha petróleo em Marte, né? Não é uma pressuposição. A gente vai pressupor que a gente vai ficar só com energia nuclear em Marte? Também não é uma pressuposição boa. A gente vai pressupor que a gente vai ficar só com energia solar em Marte? Não. Também você tem períodos, né, de noite, inverno, verão, você tem uma série de ciclos que você, né, quer olhar quais são as alternativas. Eu também não quero ficar, né? Então, eu consigo produzir uma série de compostos e disso de toda a nossa cadeia química, né? Produzir, por exemplo, né, entre outras coisas que eu consigo produzir, bioplásticos, né? Tem alguns estudos hoje muito interessantes, né, exatamente na área de bioplásticos. Eu conseguir produzir matéria-prima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar num ambiente e começar a produzir matéria-prima para a construção de estruturas que eu quero no ambiente. Isso, gente, parece coisa de filme futurista, mas é o que tem a perspectiva hoje que nós vamos ver nos próximos 50 anos, tá? Tenho certeza disso, né? Então, a partir desses processos, né, começar, então, a pensar em cadeias poliméricas. Isso tudo, então, usando, por exemplo, micro-organismos, levando o mínimo possível aqui da Terra, levando cana, levando batata, né, e conseguindo produzir isso. Já existe toda uma indústria olhando para isso. Eletricidade, né? A gente consegue gerar eletricidade, ter pilhas e baterias, e tem propostas, inclusive, usando esse conceito de biogeoquímica, né, de você ter baterias, por exemplo, que usa ferro, e tem um micro-organismo que oxida, você tem a pilha, ela oxida o ferro,
e um micro-organismo que reduz, ou o contrário, né? Ou você tem um micro-organismo que oxida e um eletrodo que reduz, por exemplo, né? Mas para você recuperar esse eletrodo por longos períodos. Já existe aqui na Terra dispositivos funcionando com esse princípio. É relativamente comum em alguns sensores de fundo de mar que eles usam, né? Que fica por longos períodos lá, por longos períodos, é um mecanismo interessante, produz energia por mais tempo, né? Então já existem alguns trabalhos sobre isso e pode ajudar muito a gente, né, em outros ambientes, né? Vários organismos, né, capazes de minerar asteroides, né? Asteroides contendo, então, por exemplo, né, platina, irídio, né, vários elementos interessantes, alguns contendo, né, ferro, por exemplo, né, níquel, e outros compostos que podem ser interessantes para a gente. Hoje se fala muito em mineração e biomineração desses organismos, né? Com isso a gente consegue, então, ter a perspectiva de, tanto estando aqui na Terra, mandar uma missão para explorar algum ambiente e trazer esses recursos, né? Igual vocês conhecem né, de alguns filmes, já falaram nisso, né? E a outra possibilidade é você fazer viagens de longa duração e nesse ambiente você está colhendo isso. Repara que nós temos, então, ainda os problemas nós temos uma viagem longa, nós estamos falando de manter oxigênio, de sequestrar CO2, de produzir insumos, né? Nós estamos juntando todos esses procedimentos. Não é simplesmente ficar lá dentro produzindo CO2 e oxigênio, mas talvez parar, conseguir arranjar ferro, conseguir arranjar insumos orgânicos, conseguir produzir alimento e assim por diante, né? Com isso a gente então começa a pensar, né, nesses princípios todos e como que nós vamos produzir isso. Nós temos uma indústria de polímeros aqui na Terra, né? A química de polímeros é bem conhecida. Como que nós vamos extrapolar isso para lá, onde os desafios são outros, né? A química da mineração também é bem conhecida aqui na Terra. Como que nós vamos explorar pegar esse desafio e extrapolar para outro ambiente, né? Então, vários elementos importantes. E aí, toda a química que a gente conhece e toda a química que é útil para a gente no nosso dia a dia está começando a ser pensada para o ambiente espacial, né? Hoje nós estamos no início disso, no início de estudos de produção de solo, né? No início de estudo de produção de oxigênio, de biopolímeros, né? De entender esses insumos para, no futuro, né, a gente falar, e aí? Agora a gente consegue juntar isso tudo, né? Então, parar no asteroide, usar micro-organismos, por exemplo, biominerar, né? Pode ser químico esse processo, mas a vantagem de você usar biotecnologia é que ele usa uma química mais barata, com menos solventes, né? Você deixa o micro-organismo fazer essa etapa para você. Então, produção de eletricidade, né? Para a gente conseguir mover veículos, para conseguir fazer isso. Produção de alimento, produção de recursos básicos, seja metal, seja polímero, para a gente conseguir produzir alguma coisa, né? Produção de solos e assim por diante, né? Então, esse aqui é um experimentozinho que a gente faz. Eu tenho um experimento que tem um aluno de pós meu que está trabalhando exatamente com isso, né? É um micro-organismo que ele oxida ferro, né? Ele está fazendo um reatorzinho de oxidação do ferro, cuja ideia nossa, né, é entender como que ele interage com meteoritos. E depois tem um outro aluno de iniciação que começou a tentar produzir, a partir desse ciclo de ferro, algum composto que pudesse ser usado como um solo. Então, eu levo um pouquinho desse micro-organismo, coleto material de meteoritos, por exemplo, né? E com isso eu consigo fazer uma série de coisas desse ferro e eu consigo eventualmente criar um solo, por exemplo, ferroso, começar a iniciar esse processo, misturar com um pouco de matéria orgânica, mas começar um processo. A gente tem feito isso no nosso grupo mesmo. O nosso grupo tem entrado bastante nessa área de exploração espacial, que é uma área que vai entrar muito forte, né, nos próximos 50 anos, aí a gente vai ver isso, né, de tentar entender como que esses organismos que a gente trabalha podem servir para diferentes contextos, né? Aquele que eu comentei, vários artigos, isso aqui são artigos, inclusive de sites mais técnicos, né, meio empresarial e várias outras coisas, capítulo de livro falando o quê? Miniaturização, coisas pequenas
leves, cada quilo para Marte, enquanto a gente não abaixar o custo das emissões. Isso vai demorar, né? Quanto menor, melhor. Mais leve, menos material, mais fácil de levar, mais barato, né? Então, vários artigos exatamente falando disso. E aí, né, quem gosta de química analítica, de instrumentação, a instrumentação analítica está trabalhando muito hoje com miniaturização e portabilidade, o equipamento que eu levo em campo, né? Hoje, a química, isso é uma área que está explodindo na química, pensando em campo aqui na Terra, pensando em eu levar no hospital, pensando em eu levar no museu, o equipamento e medir o quadro sem tirar de lá, pensando no geólogo levar no campo, mas nós já estamos pensando também à frente, pensando em equipamentos menores e mais fáceis, mais autônomos, né? Que eu consiga levar para outros ambientes, que eu consiga levar para estudar, que eu consiga, né, nesse primeira etapa de exploração espacial e depois numa etapa de colonização mesmo, me dar suporte, né, para isso, para eu conseguir fazer o que eu preciso lá. Então, gente, é esse um panorama geral, né? Claro que a gente tem um monte de outras coisas que a gente podia discutir, mas que vai da onde a gente está hoje, o que a gente conhece hoje. Então, hoje a gente conhece o nosso planeta, né? Conhece como que ele está, o que né? A gente sabe para onde que são os alvos melhores para a gente ir agora. Essa é a nossa a pergunta que a gente tem. Quais são os melhores alvos? E agora a gente está começando, né? E vários trabalhos saindo a pensar. E aí, o que nós queremos fazer lá, né? O que nós queremos de fato quando a gente chegar nesses lugares, né? Como que nós vamos explorar, colonizar, quais são as implicações éticas, quais são as implicações científicas, quais são as limitações tecnológicas que a gente tem, né? E como que nós vamos fazer para sair da Terra e explorar outros planetas, né? Então é isso que nós temos, é isso que nós vamos assistir nos próximos anos, e a química com um papel certamente fundamental junto com isso, né? Só para colocar, então, isso é o que o meu grupo tem feito, né? O meu grupo tem trabalhado, então, com alguns micro-organismos e a resposta química deles, a interação química em diferentes condições ambientais, né? Aplicadas a esses problemas de astrobiologia, de exploração espacial, né? E a gente foca em 3 partes diferentes, né? No passeio de campo, coleta amostras, acha micro-organismos que são interessantes. Segunda parte, simula ambientes espaciais, ambientes de interesse, vê se eles conseguem sobreviver, se eles produzem alguma molécula de interesse para a identificação de vida, né? E a terceira, uma parte bem química, de técnicas analíticas, espectroscópicas, que a gente possa caracterizar esses sinais de vida, né? E agora nós estamos também começando bem forte na parte de exploração espacial, mas de como usar esse micro-organismo, né? O fato é que nós temos eles aqui na Terra, a gente tem uma biodiversidade muito grande na Terra, e aí, quais são os princípios químicos por trás desses processos e como a gente pode, então, usar eles numa futura, né, exploração espacial. Então, gente, era isso que eu tinha a falar para vocês. Essa aqui é sempre uma imagem que eu uso para terminar os meus seminários, né? Que é exatamente a ideia dele, é fazer conexões cósmicas, que chama essa pintura. Essa é uma arte que foi feita em 2005, né? Que mostra aí o universo, né, os universos, galáxia, a química, né, a astroquímica, o surgimento do nosso planeta, né? Nosso planeta, a evolução do nosso planeta, os primeiros animais, surgem os dinossauros, tadinhos, os dinossauros morrem, surgem os humanos, e a pergunta, né? E o futuro? E o que ocorre aqui para frente com a certeza de que nós já estamos aqui fora. Bom, gente, quem tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Quem quiser, o meu e-mail está aí. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa reflexão dos próximos 50 anos. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor, pela sua palestra. Nós recebemos várias perguntas pelo formulário, e devido ao tempo, a gente só vai conseguir fazer algumas perguntas. Então, assim, primeiro, o João Lopes, ele perguntou: o que levou o senhor a escolher o tema de astrobiologia como sua linha de pesquisa? João, bom, na verdade é o seguinte, né? Além das coincidências da vida, né? Você vai se interessando, você vai vendo as áreas de pesquisa e diversas pessoas perto de mim começaram a se interessar também. Mas para mim, o que motivou bastante, né? Foi realmente assim, eu gostava de química ambiental, eu gostava de várias áreas da química e de outras áreas que não só a química.
e eu tinha uma dificuldade de ver como que elas se juntavam. E a astrobiologia, para mim, foi uma junção natural de entender o meio ambiente, né, a química ambiental, entender a parte de oceanografia, a parte de atmosfera. Foi uma conexão natural daquela curiosidade que eu tinha, né, de estudar o planeta como um todo. Então, para mim, o que marcou muito foi exatamente essa área interdisciplinar e que, apesar de eu trabalhar com uma área restrita, eu tenho aí, no dia a dia, tenho colaboradores e alunos da geologia, oceanografia, ciências atmosféricas, astronomia, química, biologia, física. Então, você está sempre com diferentes pessoas de diferentes áreas, né? Isso foi uma coisa que me motivou bastante. A Karine Matos, ela pergunta qual a maior limitação hoje para enviar uma sonda tripulada a Marte? Bom, a limitação para uma sonda tripulada é o retorno. A gente não sabe fazer missão de retorno, né? Então, a gente está pressupondo que nós vamos levar a pessoa e deixar ela lá, né? Mas teve algumas propostas de fazer isso, né? Teve uma proposta recentemente que causou polêmica, que foi de um consórcio de pessoas, inclusive o criador do Big Brother, né, era um deles, que a ideia era selecionar pessoas e transformar isso num reality show para custear a viagem, que as pessoas iam para Marte, e elas iam ficar lá até morrer, né? Construir um pedaço da base, um outro grupo ia lá, ia construir, né, um pedaço da base, e aos poucos eles iam construindo. Então, não teria retorno. Bom, isso chocou muita gente, falou, mas você vai lá para morrer? E as pessoas que se candidataram falavam, eu vou, mas eu vou morrer aqui na Terra também. Eu prefiro morrer em Marte sendo um herói do que morrer aqui na Terra sendo ninguém, né? Foi essencialmente em torno disso que girou a argumentação de muitas pessoas. Mas, ainda assim, supondo que você não tenha essa limitação do retorno, a grande crítica que esse missão sofreu é que, na verdade, eles diziam que as pessoas iam viver alguns anos, iam viver da ordem de 10 anos lá para depois morrer. Alguns pesquisadores fizeram umas contas e falaram, olha, com a tecnologia que a gente tem hoje, não é anos que você vive lá, é minutos, né? Horas no máximo. Você não vai conseguir blindar a radiação, você não vai conseguir ter uma condição suficiente para blindar a temperatura e assim por diante. Então, que na verdade, se você tivesse essa missão mesmo, por que as pessoas não querem retornar, ainda assim, a gente não tem tecnologia para todos esses processos. Chegar lá, a gente chegaria, né? Viver lá, tem dúvidas, e retornar, hoje a gente não consegue retornar. Certo. E eu vou fazer uma última pergunta e, se o senhor puder, a gente envia para o senhor as outras. Pode ser? Claro. Uhum. Uma pessoa perguntou assim, só um segundinho. Teria alguma dica para um aluno do início da graduação em Química que queira migrar para a área de astroquímica, astrobiologia? Alô, eu acho que não ouvi o final. O que pode fazer de matéria, é isso? Tá. Olha, o seguinte, acima de tudo, tenha uma boa formação na sua área. Isso é o que eu sempre falo com meus alunos, né? Pesquisas interdisciplinares, normalmente, elas são feitas com pessoas com sólida formação na sua área e que conversa com pessoas de outras áreas, né? Não é algo que você fala assim, eu vou fazer pesquisa em astrobiologia, né? Eu não entendo nada de pesquisa em exoplanetas, por exemplo. Astrônomos pegam dados computacionais obtidos, conseguem tirar esses dados de exoplanetas. Eu não sei fazer essa pesquisa. Eu consigo conversar com eles e entender o resultado deles, né? Então, eu acho que você não... a ideia é assim, o seguinte, você vai ter que ter uma área de atuação e você tem que ser bom e ter um conhecimento aprofundado naquela área. Então, é importante que você estude. Você está na química, você gosta de química, seja um excelente químico, porque não importa o sistema que você vai trabalhar, se está dentro da Terra ou fora da Terra, você precisa saber o que acontece lá. Aí depois que você garante isso, o segundo passo né? Agora sim, eu tenho que garantir que eu saiba conversar com as outras pessoas. Então, assim, você fazer matérias, né? Algumas matérias básicas mais amplas da biologia, da oceanografia, né? Fazer algumas matérias de paleontologia, de astronomia, é interessante. Mas, acima de tudo, não necessariamente fazer disciplinas, mas conversar com essas pessoas, entender. As primeiras vezes que eu conversei com um engenheiro para resolver um problema nosso que a gente queria fazer no laboratório,
primeira vez que eu conversei com uma paleontóloga, né, a gente teve dificuldade de se entender, porque são conceitos, são jargões, são formas de dizer muito diferentes. Mas você não desiste, você vai entendendo e daqui a pouco você começa, então, a entender um pouco mais de outra área. Tá? Então, mas a ideia é, não seja, né, não queira ser aquela pessoa que sabe tudo de tudo, que consiga fazer pesquisa, né, saiba num nível de fazer pesquisa para tudo. Não, não é essa a ideia. A ideia é que você saiba, né, bastante da sua área e que consiga conversar. Então, que não se feche muito para o conhecimento, consiga conversar com outras áreas, né? Tá bom? Acho que é isso o principal. Certo. E então vamos finalizar por aqui, né?